Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, não sei quando vocês estão vendo isso aqui, mas como é combinado, vou gravar a quarta aula do nosso bimestre, né? A última aula, e não vou enrolar muito, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, basicamente, a gente até agora tem os 4 tópicos aí: termologia, transmissão de calor e calorimetria são os 3 primeiros vídeos, a gente fecha esse a termodinâmica. E aí, revisando, na primeira aula a gente falou de temperatura, né, como a medida de propriedade cinética das moléculas, e calor como energia de em trânsito de um corpo mais frio para mais quente para um frio, se isso for espontâneo. E aí a gente falou as escalas de temperatura, falou dos tipos de transmissão de calor, né, condução, convecção e radiação e as características de cada um, e também se falou sobre calor sensível e calor latente, que é o sensível associado à mudança de temperatura e o latente associado à mudança de estado físico. E aí, beleza, chegamos aqui no assunto da nossa aula da última semana, né, que é a primeira lei da termodinâmica. Se a gente fosse escrever, a gente diria que essa lei fala que diversas formas de trabalho podem ser convertidas umas nas outras, de forma que a energia total transferida para um sistema é igual à variação da energia interna, que é aquela associada à temperatura, mais o trabalho que ele foi capaz de realizar. Em resumo, isso é uma lei sobre conservação de energia. Ele está nos dizendo que a energia se conserva. Então, ele quer dizer que se eu dou calor para um corpo, esse calor, que é uma energia, não pode ser perdida. Ele tem que ou ser transformado em trabalho, alguma coisa que esse gás, no caso, vai realizar, ou ele tem que ser transformado em temperatura, em energia interna dele. Esse não pode sumir. E não pode também vir trabalho sem vir de algum lugar, sem ter recebido um calor, ou você tem uma variação da energia interna. Ou seja, a energia não pode ser criada nem destruída. Ela tem que estar sempre se transformando em diversas formas. E matematicamente a gente escreve assim, com Q significando calor, W o trabalho e ΔU a variação da energia interna. Lembrando que tudo pode ser medido em calorias ou em joules. E bom, só para lembrar, o trabalho depende do volume. Então, se eu realizo o trabalho, é o trabalho positivo. Se eu sofro trabalho, o trabalho negativo. E o U, ele está relacionado, o U, que é a energia interna, está relacionado ao grau de agitação das moléculas, que é a temperatura. Isso nos leva àqueles casos particulares que a gente discutiu em aula, os 4 casos específicos, que é quando alguma das grandezas de estado, pressão, volume e temperatura, que são as 3, ou mesmo calor, que não é uma grandeza de estado, mas também é importante, quando eles se comportam de maneiras particulares, peculiares. Por exemplo, na isobárica, que significa que a pressão é constante, não tem variação de pressão. Nesse caso, calor é trabalho, mas variação da energia interna. Não muda a equação porque nenhuma delas, a pressão constante não interfere na equação. Mas, por outro lado, a isotérmica, que é a temperatura constante, ou seja, não tem variação da energia interna, ela faz com que o ΔU seja zero. Então, a equação fica só calor igual a trabalho, ou seja, toda a energia que eu dou é transformada em trabalho, o que seria o motor ideal. Na isovolumétrica, que tem 3 nomes, pode ser tanto isovolumétrica, quanto isométrica, quanto isocórica, a gente tem o volume constante. E lembra que trabalho é relacionado com volume. Então, nesse caso, é o trabalho que é zero e o calor é igual à variação da energia interna. E, por fim, a diabática, é quando o calor é zero e aí a variação da energia, a variação da energia interna é igual ao trabalho, um é o contrário do outro. Então, todo trabalho, para realizar, tem que retirar energia. A gente aprendeu a desenhar isso em gráficos do tipo PV. Então, a isobárica, no gráfico PV, é uma linha horizontal reta, a isovolumétrica, no gráfico PV, é uma linha vertical reta, a isotérmica, a transformação isotérmica segue aquela linha que a gente chama de isoterma, né, que é uma região especial do gráfico PV, onde a temperatura é constante, e a diabática não segue nada disso, ela é só uma linha curva, é um espaço especial, mas que não segue nenhuma coisa especial desse gráfico, é uma linha um pouquinho mais curva que a isotérmica. E também a gente pode pegar exemplo de cada um. Então, por exemplo, a isobárica não tem um exemplo assim muito cotidiano. Mas se você imaginar que você tem uma garrafa com uma bexiga na ponta e você coloca ela numa bacia com gelo, você não está mudando a pressão permanece constante, mas é normal que a bexiga se encolha. Por quê? Porque você mudou a temperatura. Mesma coisa se você colocar na água fervendo. Já na isotérmica, a gente tem um exemplo mais cotidiano que são seringas. Porque quando a gente aperta o gás numa seringa, ou que seja um líquido, a gente está mudando a pressão lá dentro e o volume. Mas a gente não está mudando a temperatura, né? Você não está esquentando ou esfriando a seringa, você só está apertando. Então, você tem só a relação, é uma reação isotérmica. Na isovolumétrica, o meu preferido é a panela de pressão. Porque é isso, né? Você está esquentando e não está mudando o volume.
Mas poderia ser um pneu de automóvel também. Quando ele atrita com o chão, ele tá aumentando a temperatura, o ar lá dentro tá ficando mais quente, então isso faz com que a pressão lá também mude, mas você não aumenta o volume, né? Ele não aumenta nem diminui de tamanho. E na diabática, aquele exemplo clássico que é o aerosol, que é qualquer coisa que você aperte, você tem um gás, alguma coisa confinada em alta pressão numa latinha, quando você libera, não tem mudança de temperatura, né? Não tá na geladeira, não tá no fogo, mas esse ar que sai, ele expande, né? Então ele realiza trabalho, para ele realizar o trabalho, ele tem que tirar essa energia de algum lugar, ele tira da variação da energia interna, ele tira da energia interna, e aí ele fica geladinho. Isso nos leva à segunda lei, que o calor por si mesmo jamais flui de um objeto frio para um objeto quente, que é aquela história de que para isso acontecer, você tem que forçar que isso aconteça. E aí a gente tem a magia da máquina térmica, que a máquina térmica usa esse princípio, né? Então a fonte quente vai fazer o calor, se você tem uma fonte quente e uma fonte fria, o calor vai transitar de uma para outra. E aí, a parte do calor que nesse caminho você reaproveita ele para fazer trabalho. E esse é o princípio de funcionamento de todas as máquinas térmicas. E aqui eu paro para falar um pouquinho para vocês sobre como máquinas térmicas são importantes, né? Existe um mundo antes da gente usar as máquinas térmicas a nível industrial e existe um mundo depois. Antes desse mundo, a gente não conseguia se deslocar rápido, a gente dependia profundamente de tração animal. Fosse os nossos próprios pés, ou cavalos, ou carros de boi, ou coisas assim. Mas a gente tinha uma velocidade limite que era biologicamente limite, né? Dependia do cavalo, dependia do boi, dependia do animal. E a máquina térmica tira esse limite. Ela deixa a gente, o motor a combustão, primeiro o motor a vapor, depois os motores a combustão, coloca ao alcance da gente velocidades que nenhum animal e nem mesmo a gente consegue chegar. E também a questão da refrigeração, que também é uma máquina térmica e que permite que a gente preserve os alimentos. Isso é uma revolução incrível, porque o grande problema não é só produzir o alimento, é garantir que ele fique ao longo do ano, né, dadas as variações climáticas, tal, conservado a ponto da gente comer. E também transportado. Poxa, não dá para você plantar pêssego na Argentina e mandar para os Estados Unidos. Eles vão estragar se eles não tiverem refrigerados. Então, a grande questão de refrigerar é que permite que o mundo se globalize do jeito que ele se globaliza, né? A maior coisa que a gente exporta são alimentos. Depois começam as cadeias produtivas de outros bens que não são perecíveis. Então, isso é muito, muito, assim, disruptivo no mundo. E aí, só para esquematizar, né, o sistema de funcionamento de um motor, basicamente como é que ele funciona? Você tem um pistão dentro, ele comprime o ar, você gera uma faísca, né, dentro de um combustível, no caso, se for motor a gasolina, gasolina, se for etanol, etanol, etc. Essa combustão gera calor, faz o gás se expandir, põe o pistão para cima e empurra o segundo pistão para baixo. E aí eles vão de pistão em pistão fazendo um movimento e a gente aproveita esse movimento. Por exemplo, se é um carro, aproveita esse movimento para o carro se mexer. E, por fim, a gente pode não só entender como isso funciona, mas calcular o rendimento de uma máquina térmica. E aí, esse rendimento é dado por 1, que representa o 100%, menos o quanto de calor ele absorveu daquilo que ele entrou. Então, por exemplo, se entrou 90 de calor e ele só pegou 40, é 40 sobre 90. Se entrou 30 de calor e ele pegou 6, é 6 sobre 30. Esse é o rendimento da máquina. E aí, como é que a gente pode, então... E aí tem aquele ciclo especial, né, pra gente fechar, o ciclo de Carnot, que tá aí o bonitinho, olha que gracinha, que é basicamente aquele ciclo ideal, né, seria dos isotermos, duas adiabáticas, ou seja, um ciclo que não tem perda pro meio, um ciclo extremamente eficiente. E justo por causa disso ele não pode ser construído, mas ele serve de norte, ele serve de referencial para o máximo que a relação entre duas temperaturas de quente e fria podem nos dar. Então, por isso que a gente escreve, graças a essa característica particular dele ser ideal, a gente pode escrever ele em função das temperaturas, lembrando que elas têm que estar sempre em Kelvin. E aí é sempre em Kelvin, é sempre em Kelvin, é sempre em Kelvin e é sempre em Kelvin. E se você tá na dúvida, é em Kelvin. E se você não lembra como transforma de Kelvin, fica calmo, só guarda aquele número, pega aqui, aquele númerozinho mágico, 273, que é a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Beleza? Bom, acho que a gente consegue ir para os exemplos, né? Estamos indo, já tô com 10 minutos de vídeo, mas vamos que vamos. Bom, primeiro, numa transformação isobárica, um gás realiza o trabalho de 400 joules quando recebe do meio externo 500 joules. Determine a variação da energia interna. Então, acho que aqui, essa altura, a maioria de vocês já consegue fazer um desse de cabeça. Para o vídeo, tenta fazer e daí você vê a resolução. Mas eu vou fazer aqui rapidinho, passo a passo. Se a isobárica, pressão é 0, não muda nada na equação, né? A variação da pressão é 0.
E aí a gente tem o trabalho, a gente anota o trabalho, a gente tem o calor, a gente anota o calor, e aí é só colocar na equação. 500 igual a 400 mais ΔU, né? 500 o calor, 400 o trabalho, passo 400 para lá negativo, fica 100, só escrever no final, tá tudo em joule, não tem que se preocupar. Mas dá para complicar. E eu vou complicar agora no exercício 2, trazendo um conceito lá da física 1, puxando ele aqui pra gente. Que é o seguinte, uma bomba de potência 200 watt comprime um gás contido. Então, ela comprime. Então, o gás sofre trabalho negativo. Durante 30 segundos. Nesse tempo, o gás dispersa para o ambiente externo uma quantidade de calor de 400 calorias. Apareceu caloria já. Pisca o alerta de, acho que tem transformação de unidade. De quanto varia a energia interna do gás e a dose que uma caloria equivale a 4 joules. Bom, sem pânico, vamos anotar tudo. A gente tem a potência, então anotei aqui a potência. E a gente sabe que potência é energia por tempo, isso a gente tem que saber. Isso é um conceito lá da física 1, então a gente sabe desde sempre que potência é energia por tempo. Que energia? Nesse caso, o trabalho, porque é o que fez o gás comprimir. A gente tem o tempo, então resolvido, né? Se potência é energia por tempo, energia, potência vezes tempo. É só passar o tempo para lá multiplicando, não tem muito segredo. E o gás dispersa, então ele perde, ou seja, se ele perde é negativo. E aí a gente vai fazer as nossas contas e ele quer a variação da energia interna. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com essa potência. Então, no lugar da potência eu vou pôr 200, porque o enunciado me diz que a potência é 200. E o trabalho, né, energia trabalho, e 30 segundos. Tá em joule, tá em watt, tá em segundo, tá tudo no sistema internacional, tá com Deus. Passo 30 para lá multiplicando, eu chego nos 6.000 joules, que eu escrevi como 6 quilojoules. E aqui não tá escrito, mas lembra que é negativo, porque o gás tá comprimido. E aí 6 joules, 6.000 joules é o mesmo que 6K joules, porque K significa 1000. Bom, agora eu tenho que fazer esse calor, né, virar em joule, vou multiplicar por 4, deu 1.600, e aí é menos, né, que ele tá doando. E aí vou também transformar em quilojoule para deixar tudo na mesma unidade. Não precisa fazer isso, podia operar com 6.000 e com 1.600. Eu tô fazendo isso só para mostrar um jeito diferente de resolver a questão. Aí coloquei o calor, coloquei os valores, né? Menos 6 porque o gás comprime. Bom, tá negativo, passa para lá, fica positivo, fica 6 menos 1,6, variação é 4,4, ou seja, 4,4 quilojoules, ou então 4.400 joules se você fez sem usar o quilo. Aqui eu só fiz o quilo para mostrar, as duas respostas estão corretas. 3, são 5 exemplos, tá? Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules e, em consequência, ele fornece 500 calorias ao meio exterior durante o mesmo intervalo de tempo. Determine a variação de energia do sistema e adote que uma caloria é 4,2 joules. Aqui ele está usando uma outra aproximação. Na verdade, uma caloria é 4,18 joules, mas aí a gente aproxima para lá e para cá, dependendo do interesse do exercício. Bom, vamos começar. Anotei o trabalho. Sobre um sistema realiza-se. Então, o sistema sofreu trabalho negativo, foi comprimido. Em consequência, ele fornece, ele está dando para o meio. Então, menos 500 porque ele está jogando para fora. Determine a variação da energia interna. Beleza. E adota aqui, só multiplicar, né, por 4,2 dá 2.100. E aí não tem segredo, só colocar na equação. No lugar do Q, coloco 2.100 negativo, no lugar do W, coloco menos 3.000. Agora tá tudo em joule, tá tudo bem. E aí é só fazer a continha, fazer o 3.000 tá negativo, passa para lá positivo, fica 900 joules. Tranquilo? Então, os exercícios não mudam muito disso, não. Vamos para agora calcular o ciclo de Carnot. Pergunta qual o rendimento, né, de uma máquina que opera no ciclo de Carnot, então a fórmula de Carnot, com temperatura de 27 e 327. Então a gente identifica qual que é a fria e a quente, não tem mistério, né, a mais baixa é a fria, a mais quente é a quente. E aí a gente transforma para Kelvin, aquele número mágico do 273. Não tem segredo, joga na fórmula, fica rendimento igual a 1 menos 300 sobre 600, 300 sobre 600 corta esses zeros, né, fica 3 sobre 6 que é meio, e fica 1 menos meio, dá meio, então um rendimento de 50%. Então, o que significa? Que esse rendimento dessa máquina, no máximo, é 50%. Então, se alguém disser que te construiu uma máquina que trabalha entre 27 e 327 graus Celsius e que dá um rendimento de 60%, você sabe que essa pessoa tá mentindo, porque o máximo que essa máquina pode dar é 50%. Então, se der 30, já tá, ó, filé. E para terminar, uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são 100 e 0 graus Celsius, já temos a quente e a fria. É uma máquina de Carnot,
e admite que essa máquina receba da fonte quente um calor igual a 1000 calorias. Pede-se o rendimento, o trabalho e a quantidade de calor rejeitada. Então, não tem segredo, vamos escrever, anotar as temperaturas, e aí lembrar que a temperatura é sempre em Kelvin, então passá-las para Kelvin. Aqui é um exercício, o número não vai ficar tão bonitinho, mas não tem segredo, é só fazer a continha. E a gente chega aí num rendimento de 0,27, que significa 27%. Tranquilo? E aí, ele quer o trabalho realizado na máquina. Então, quer dizer que das 1000 calorias que ele recebe, 27% é o que ele usa. Então, não tem segredo, é só fazer 27% de 1000 calorias, ou seja, fazer 1000 vezes 0,27, 27%. E aí, a gente chega nos 270 calorias. E se 270, ele recebe 1000 e só usa 270, o que ele rejeita é 1000 menos 270, né? Que no caso seria o 730. Então, só para vocês olharem um outro jeito de olhar o problema, mas basicamente tudo que a gente viu até agora. E é isso, gente. Finalizando, então, a gente tem a primeira e a segunda lei da termodinâmica, né? A primeira fala sobre conservação de energia, a segunda fala que essa energia ela flui num sentido preferencial, né? Do quente para o frio. Temos o resumo aqui dos casos particulares, né? De como fica a primeira lei para cada um dos casos particulares, e o ciclo de Carnot, que o importante é saber que ele é formado por duas isotermas, duas adiabáticas, e que é o ciclo referencial, o ciclo ideal. E que por causa disso você pode estimar o seu rendimento a partir das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. E é isso, bons estudos para vocês, espero que isso tenha ajudado e nos vemos ao longo da semana durante as avaliações. Até mais!